proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, poderíamos dizer que a síntese, o resumo da nossa caminhada de fé é elevar ou apresentar esta pergunta e, em Deus, com auxílio de sua graça, tentar responder esta questão. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? De modo que a nossa vida, somos atraídos por alguém, somos chamados à convivência com alguém, e esse alguém vai gradativamente, e isso vai entrar no paraíso, ou seja, a eternidade será esse conhecer a Deus diuturnamente, e conhecendo o Senhor, estaremos nos conhecendo, entendemos quem somos, de modo então que, ao procurar saber quem é Ele, temos que pedir a graça e viver esse esforço pessoal para entender quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem. E a experiência nos leva a compreender, sobretudo no evangelista Marcos, que conhecer o Senhor não é só uma questão de ato racional, não é somente a leitura dos textos, mas é sobretudo a abertura para que Ele mesmo se revele a nós. E compreender que essa revelação, ela não passa ao largo da cruz. Também nas cruzes diárias, também nos percalços, também nas tempestades, nós podemos descobrir, conhecer e, sobretudo, amar e adorar a este homem que não é um simples homem, é um homem-Deus, Jesus do Nazaré. Ora, dessa forma, então, nós vamos entender como inicia o Evangelho de São Marcos, com essa pergunta: quem é Jesus? E como ele termina no capítulo 16. São Marcos começa perguntando e São Marcos dá a resposta. O interessante é que a resposta dada está nos lábios de alguém que não convivia com o Senhor. É interessante isso, né? São Marcos coloca na boca de um soldado romano, de alguém que estava à margem, de alguém que não era do círculo íntimo do Senhor. São Marcos coloca a resposta: este verdadeiramente é o Filho de Deus. E aí, esta perícope, ou seja, esse pequeno trecho do Evangelho de Mateus, nos ajuda a compreender quem é o Senhor e nos faz entender de forma muito pedagógica. Primeiro, Jesus entrou na barca. Poderemos ou podemos entender a barca como barca mesmo. Esse elemento da pesca, de entrar no mar, ok, isso não é nenhum escândalo.
barca. Mas nós podemos também entender a barca como sendo o nosso coração, como sendo a nossa vida. Ou seja, o Senhor entra na nossa existência, o Senhor entra no nosso mais íntimo e entra para ficar, entra para estar conosco em todos os momentos, na bonança ou na tempestade. Só que há um detalhe muito interessante: essa barca que vai para o mar, ou seja, avança, sai do porto seguro e avança para o desconhecido, vai enfrentar uma tempestade. E esta barca, ou nós, somos cobertos pelas ondas, temos medo, ficamos ali angustiados. Só que tem um detalhezinho dentro do versículo 24 que a gente deve ficar muito atento. Jesus, lá para a grande tempestade, Jesus, porém, dormia. Isso é muito importante porque primeiro mostra que Ele é o Senhor. Só fica calmo quem tem domínio da situação. Mas Jesus em nós não pode ficar dormindo. Nós temos que estar sempre em diálogo com o Senhor. Nós temos que estar sempre em comunhão com Ele. Ele não pode dormitar. Ele tem que estar acordado, porque Ele é a nossa segurança. E o que acontece? Os discípulos se aproximaram dele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Poderíamos também achar isso, poxa vida, né? Eles só foram procurar Jesus quando a coisa estava feia. Mas pelo menos eles sabiam a quem recorrer. Isso aqui é outra coisa muito importante. Nós precisamos saber que o Senhor está conosco. Nós precisamos entender que Ele está na barca da nossa vida. E em qualquer tempo e circunstância, na bonança ou na tempestade, nós temos que saber que, por primeiro, é a Ele a quem devemos procurar. E aí então o Senhor acorda e Jesus diz: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? O que é uma tempestade para mim, que sou homem-deus? O que são as circunstâncias difíceis para mim, que sou o Salvador? O que são os temores, as angústias para mim, que sou o Senhor? E aí Jesus se levanta, ameaça os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. No domingo passado, na festa de São Pedro e São Paulo, nós ouvíamos o Salmo 33, que calou muito forte no meu coração. O refrão dizia assim: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. E termina o Salmo dizendo: provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz aquele que o tem por refúgio. Este é o nosso Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Padre, o Senhor fala assim tão bonito, parece fácil, mas não é não. Exige muito de nós. Lembre que é um movimento duplo. É Deus que age com sua graça, e há um esforço pessoal para nos movimentar ao encontro dele, e confiar de que de todos os temores me livrou o Senhor Deus. E aí termina o texto com uma revelação, com uma pergunta, mas ao mesmo tempo com uma admiração. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é o Deus do impossível. Esse é o Deus a quem procuramos. Esse é o Deus que deseja estar na barca de nossa vida. Este é o Deus que deseja acolher nossos
clamores, nossas súplicas. Este é o Deus a quem devemos, por primeiro, apresentar nossos medos e inquietações. Este é o Deus a quem devemos procurar diante das tempestades e diante das situações para as quais não temos explicação. Quem é? Este é o Deus do impossível. O Deus que nos oferece aquilo que Ele conquistou a preço de cruz. Este é o Deus que nos oferece a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.